Adonai. Shalom, Adonai. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Groenlândia. Por que esse interesse de todas as nações na Groenlândia? Então a gente vai fazer esse vídeo e você vai ter a compreensão de tudo que está acontecendo. Então aqui, ó, eu estou te mostrando o sentido da precessão, é para cá, e a era, tá vendo? Ó? Era de Câncer, era de Peixe, era de Touro, era de Áries, era de Peixe, era de Aquário e depois Capricórnio. Por isso que eu falo que Capricórnio não pode estar sobre os nossos mapas. E hoje você vai entender por que Capricórnio está sobre nossos mapas, tá? Existe uma referência. O que eu fiz? Eu peguei o firmamento e codifiquei ele na Terra. Eu peguei as estrelas principais da constelação, de cada constelação, e codifiquei na Terra. Eu sempre falo que céu e terra estão ligados. Como é no céu, é na Terra. E o firmamento, você não tem erro. Por quê? Porque homem algum colocou a mão, ele foi ornado com a mão do Pai. Hoje você vai compreender muita coisa, filho. Muita coisa de como o céu está ligado na Terra. É a coisa mais linda, o vídeo de hoje. Antes de mudar a imagem, Peixe é o ponto zero, né? Foi Jesus Cristo e Ausch que dividiu o tempo físico, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, aonde que é o ponto zero no mapa da Terra na Lua? O ponto zero no mapa da Terra na Lua, quando você codifica as constelações, é onde está o Sol central. Então aqui é o ponto zero, tá vendo? Ponto zero da era de Peixe, né? É o nascimento de Jesus Cristo que dividiu o tempo físico, vamos falar assim, igual eu já falei, antes de Cristo, depois de Cristo. E se você reparar, Peixe, a era de Peixe está totalmente sobre as águas. Quando você tira da codificação do mapa planisfério, só um minuto, ó. No mapa planisfério, você vê que vai pegar Londres, que lá existe o relógio, tudo, né? Do meridiano de Greenwich, que é o meridiano de Greenwich. E aqui tem o bico do deserto do Saara, tá vendo aqui, ó? Aqui é o lugar no mapa planisfério deles. Mas quando você codifica, ó, presta atenção. Quando você codifica a era de Peixe, no mapa da Terra na Lua, está sobre as águas. Então, o que eles fizeram, filho? Eles adiantaram 1 hora. Tá vendo? Eles adiantaram 1 hora. Para você compreender nessa linguagem que eu falo. Porque aí, ó, se eu adianto 1 hora, eu vou para o meridiano de Greenwich deles. Tá vendo aqui, ó? Adiantei 1 hora. Aqui é 10 horas. Adiantei, eu fui para 1 hora. Eu coloquei exatamente o horário correto sobre o mapa da Terra na Lua. Isso é codificação de firmamento, isso é perfeito. Então, você descobre que o relógio foi adiantado 1 hora. Vou mostrar para você compreender. Olha aqui. O bico da África, e eu adianto 1 hora, eu pego o bico da África. Então eu vou criar um meridiano de Greenwich, na realidade, falso. Porque o meridiano de Greenwich verdadeiro vai estar sobre as águas e não sobre o continente. Então foi assim que foi adiantado 1 hora no relógio. Eu fico maravilhado com esse conhecimento, sabe? Que provém de Daniel, filho. Né? Lá da escola de Daniel. É lindo. Se você parar para refletir o que está sendo mostrado, é a coisa mais linda. Yahoo, filho. Yahoo, quando quer mostrar a verdade, não tem para ninguém. Então vamos nas escrituras, porque a era de Peixe foi colocada no lugar verdadeiro
Então a gente vai entender por que Jesus Cristo e Yahshua falava muito de água. O que Jesus Cristo falou sobre a água, né? Yahshua. E por que a era de peixe está sobre as águas? Está vendo aqui? Sobre as águas. A água como origem da vida espiritual. Jesus Cristo e Yahshua nunca trata a água só como elemento físico. Para ele, água, vida que vem do alto. João capítulo 3, versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Yahweh. Aqui Jesus Cristo e Yahshua revela água, apenas batismo físico, água, princípio de geração, e Espírito, sopro que ativa essa água. A água, é bem dizer, o útero espiritual. Nada nasce sem água. Jesus Cristo é água viva. A mulher samaritana, quem beber desta água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha que coisa linda, né? Isso é mencionado de novo, João capítulo 4, versículo 13 e 14. Então, Jesus faz uma separação nítida e clara. Tipo de água, água natural, física, resultado, sede contínua. Água que ele dá, fonte interior. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Água, revelação interna, não externa. Do seu interior fluirão rios. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Isso ele disse a respeito do Espírito. Aqui Jesus Cristo revela algo gigantesco, Yahshua. O homem não é só recipiente. O homem pode se tornar manancial. A água agora sai de dentro. A água passa a ser consciência espiritual em movimento. Jesus Cristo e Yahshua caminhando sobre as águas. Jesus andou sobre o mar. Mateus capítulo 14, versículo 25. No simbolismo bíblico, mar, multidões, água, povos, nações, consciência. Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, confirma isso. Quando Jesus Cristo e Yahshua anda sobre as águas, ele mostra autoridade sobre as massas, domínio sobre o inconsciente coletivo, e o verbo governa aquilo que é estável. Ele não afunda na água, porque ele é a palavra acima do caos. Oh, meu Pai, é muito lindo isso. Mateus capítulo 4, versículo 19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que é pescar? Tirar algo das águas. Retirar consciência do fluxo inconsciente. Trazer à luz. A missão de Jesus Cristo acontece dentro das águas. A multiplicação dos peixes, 5 pães e 2 peixes. Mateus capítulo 14. O peixe vive na água, respira água. Simboliza quem está imerso na era aquática. Jesus Cristo, Yahshua, alimenta as multidões com o símbolo da era que ele inaugurou. Era de peixe, sobre água. Oh, meu Pai. Oh, Yahshua. E o único pedacinho de terra que aparece aqui, ó, é a terra que Yahweh escolheu para ser dele. Aonde a Nova Jerusalém vai descer do céu. O batismo nas águas. Jesus não precisava ser batizado, mas entrou nas águas. Quando Jesus saiu da água, os céus se abriram. Mateus capítulo 3, versículo 16. Ordem clara, entra na água, sai da água e o céu se abre. Água é o portal entre céu e terra. Era de peixe ou era das águas. Peixe representa água, multidões, fé, invisível, interior. Jesus surge exatamente nesse arquétipo, chamando pescadores, multiplicando peixe, falando de águas vivas e dominando o mar, batizando em água. Era de peixe sobre as águas.
cristianismo nasce totalmente dentro do símbolo das águas. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O começo e o fim se tocam. Gênesis, águas. Evangelhos, água. Apocalipse, água da vida. Então, água é vida espiritual. Água é consciência. Água é multidões. Água é o ventre da criação. Peixes, aqueles que vivem dentro desse fluxo. Jesus Cristo e Yahshua, aquele que governa as águas. A era de peixe é a era em que Yahweh fala com o homem dentro das águas. Olha que coisa linda. Né? E foi na era dos peixes que ele fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Filho, e Yahshua, presta atenção no que eu vou falar. Ele é o caminho e ele é a porta. Ele é vida e ele é verdade. Quando você codifica o firmamento na posição correta, todas as máscaras, todas as mentiras caem no chão. Todas. Todas. Agora a gente vai para o segundo erro. Vamos te mostrar, porque a partir do momento que você adianta o relógio 1 hora, né? Número 11, um passo à frente do Criador. Não é esse o lema deles? Só que o Criador vai te mostrar hoje, nesse vídeo, a verdade. Então vamos aqui. Vamos para a segunda verdade, né? Vamos consertar o segundo erro. Quando eles colocam no mapa planisfério deles, né, no modelo deles, as eras, na era de Aquário, você tem Groenlândia e você tem o Brasil, tá vendo aqui? Mas somente a Groenlândia está na era de Aquário. O Brasil não está na era de Aquário. Vou te mostrar. Aqui você tem a era de Aquário. Tá vendo Aquário? Somente Groenlândia está na era de Aquário. Aquário, filho, é para onde a gente está caminhando. E Aquário é aonde acontece o cataclisma. Se você reparar, está em 9. O número 9, tudo retorna ao Criador. Tudo retorna ao Pai. Se você somar 9 mais 8, vai dar 17. 1 mais 7, 8. Retorna a Ele mesmo. Tudo retorna a Ele mesmo. Se você somar 9 mais 9, são 18. 1 mais 8, igual a 9. Tudo retorna a Ele. Somente a Groenlândia está na era de Aquário. Então, só que agora a gente tem que relembrar algo. Quando o tempo está sendo colocado dentro do Tesseract, né? Dentro do Tesseract. É o Tesseract que cria o tempo. Então, o que acontece? Através do domo de quartzo, né? O que acontece para você entender? Aqui, ó, é o lugar mais seguro no mundo na hora do cataclisma. Porque ele está dentro da era. E o que está acontecendo hoje? Presta atenção. Ó, ele sempre esteve congelado. Quando a Terra entrou em curto-circuito, o que aconteceu? O Ártico começou a aquecer e a Antártida ela vai resfriar. É uma pilha em curto-circuito. A Terra é uma pilha. A gente já fez vários vídeos sobre isso. E isso você tem um entendimento. Então, na hora do evento, bem dizer, tudo vai estar sobre neve. Tudo. Tudo estará sobre neve. Ou em montanhas de gelo ou neve. Na hora que o firmamento deslocar. Isso é mencionado em Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. Lá é falado claramente que o firmamento vai se deslocar 1/3. Não tem como você fugir disso, filho. Consegue entender o que eu estou falando? Não tem como.
E aí o que aconteceu? Você tem o Ártico aquecendo. Aqui o que vai acontecer? Aqui vai ficar sem neve. Aqui vai ficar verde. E o mundo inteiro vai ficar ou com montanhas de gelo ou coberto sobre a neve. Mas a Groenlândia, o Ártico, aqui não terá neve. Aqui não terá neve. Mas claro que aqui só é seguro também se você estiver dentro de um bunker. E a Groenlândia, ela tem um bunker mais potente do mundo. Então, esse é o melhor lugar para estar durante o evento, porque você está dentro da era de Aquário. E é Aquário que é onde sucede o cataclismo. Aqui, ó, Aquário e Leão. Sempre aconteceu em Leão. A primeira inversão magnética foi em Leão. Quando desligou o relógio, também foi em Leão. Só que agora nós caminhamos para Aquário. E nós não sabemos aonde que está a catraca do relógio, aonde que ocorre o cataclisma. Agora vem a pergunta. Presta atenção, porque as coisas do Criador é a coisa mais linda. Quando você pega o Brasil, ó, Capricórnio, tá vendo? Capricórnio é o não tempo. E depois você tem Sagitário, que é um salão celestial de Jesus Cristo e Auxa, bem dizer, representa o verbo. O Pai é muito bonito o que está sendo mostrado e o que vai ser aprofundado, filho, no canal Exu AA, na comunidade fechada. O que eu vou mostrar lá, se prepara. As próximas lives, depois da inversão magnética, e já junto com esse assunto, será a coisa mais profunda a ser mostrada. Então você vê o Brasil aqui, em Sagitário, e o não tempo aqui. O que significa o não tempo dentro do Tesseract? O que acontece quando se cria o não tempo? Quando tem a presença de algo. Eu não estou falando do verbo. O verbo, ele criou tudo. Tudo foi criado para o verbo. Tudo está no verbo. O verbo está aqui. Isso é o verbo. O que você vê foi criado pelo verbo. Tudo foi criado através da palavra de Yahweh. O verbo é a palavra dele. Mas eu estou falando da presença dele. O que acontece? Porque Yahweh vai vir buscar seus filhos. O arrebatamento é verdadeiro. Eu creio no arrebatamento. Tem pessoas que não crê. Eu respeito a opinião. Só porque o irmão não crê, ele é meu inimigo? Jamais. Isso é pessoas de mente e cabeça fechada. Então, a pessoa é verdade única. O que ela fala, ela é a verdade. Não, verdade é Jesus Cristo, é Yahshua. Eu creio. Eu tenho o direito de ter as minhas escolhas, mas respeitando quem não crê. Porque ele também é meu irmão. Então, presta atenção, hein? Ó, eu te mostrei, né? Vou colocar essa imagem ampliada. Groenlândia, somente ela na era de Aquário, né? E Groenlândia não terá neve e nem gelo. Por que o mundo vai ser invadido por neve e gelo? Eu vou te explicar por que o mundo é invadido por neve e gelo quando chega a presença de algo na terceira dimensão. Então vamos lá. O Aion, o não-tempo, invadindo a terceira dimensão. Vamos falar isso em termos físicos. O que seria em termos físicos? Seria perda de energia térmica, queda de movimento, redução de vibração molecular. Tempo, na física, está ligado ao movimento. Calor é movimento molecular. Quando o movimento diminui muito, as moléculas se organizam, a energia cai, surge gelo e surge neve. O frio não cria o gelo, é a perda de movimento que cria o frio. Ou seja, quando algo para, ele esfria. Então, o congelamento do tempo, ele é coerente
com a metáfora física. Você vai entender. Camada termodinâmica. Isso é importante. Existe um conceito chamado entropia. Mais movimento, mais entropia. Menos movimento, mais ordem. O gelo é mais ordenado que a água líquida. A neve é estrutura geométrica perfeita. Quando o sistema perde fluxo, perde troca, perde calor, ele cristaliza. Isso não é teoria, filho. É regra do universo físico. Então vamos lá. Camada simbólica bíblica. Aqui entra o tempo. A Bíblia, as Escrituras, associa frio, gelo e neve não à maldade, mas à suspensão e juízo do fluxo. Ele lança o seu gelo como migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Salmo 147, versículo 17. Está falando de algo. Presta atenção. Ele lança o seu gelo como migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Da respiração de algo procede o gelo. Jó, capítulo 37, versículo 10. Repara, respiração, sopro, espírito. Espírito, aion, não tem tempo. Quando o sopro muda, o estado muda. A neve aparece sempre ligada a pausa, silêncio, imobilidade, purificação, limite. Neve, nas escrituras, é um mundo em estado de espera. Consciência e tempo. Agora, a parte mais sutil. Quando o ser humano entra em choque, entra em trauma, entra em suspensão emocional e entra em dissociação, a percepção subjetiva é: tudo fica lento, o som some, o mundo fica branco e o tempo parece congelar. Isso é registrado neurologicamente. Não é que o tempo parou, é que a mente saiu do fluxo. A sensação de gelo é a sensação de ausência de fluxo. Então, por que o imaginário associa o não-tempo à neve? Porque neve e gelo são silêncio, ausência de movimento, ausência de som, pausa do ciclo. Visualmente, eles comunicam. Aqui o fluxo foi interrompido. Então, aqui eu quis dar uma ideia sobre a entropia, quebra do tempo, superficial. Mas você vai entender algo. Vamos falar de Enoque, que foi arrebatado vivo. E Elias também, né? Livro de Jazer relata Enoque, mais neve, mais morte de 700 mil homens pela neve. Ele estava enterrado embaixo de neve. Ali é a presença de algo, filho. Neve, ali paralisou o tempo, é a quebra do tempo. O Aion invade a terceira dimensão. Quando ele invade o Aion, ou ele cria neve, ou ele cria fogo. Porque fogo e neve é plasma, filho. Não é o quarto estado da matéria? Neve, granizo, água e fogo. Tudo é plasma, né? Então, para você entender, ó, no livro de Enoque, mostra os depósitos celestes de neve e gelo. Nas escrituras, confirma que Enoque e Elias foram tomados vivos. Neve, interrupção do fluxo, congelamento do tempo. Fogo, transição energética, aceleração do tempo. Quando o tempo precisa parar, o gelo aparece. Quando o tempo precisa mudar, o fogo aparece. Então, a gente vê esses exemplos nas escrituras sem querer se aprofundar. Então, a era de Capricórnio, ela é considerada a era do não-tempo. E aonde ela estiver presente, você terá muita neve. Só que quando você pega a Groenlândia, bem dizer, ela está na era de Aquário. Tá vendo? Deixa eu ampliar um pouco. Então você vê aí o Brasil sobre Sagitário, né? Na posição do relógio correto. E você vê o não-tempo sendo criado na frente do Brasil e aqui o verbo sobre o continente da América do Sul.
aonde está sendo... O que está acontecendo aqui? A anomalia magnética do Atlântico Sul. O que simboliza? A quebra do tempo. Aqui está sendo criado um não tempo, porque o portal de arrebatamento está no Brasil. Tanto é que o Cruzeiro do Sul está codificado na bandeira do Brasil, filho. O Brasil é um país escolhido. Não tenha medo. Meu pai do céu, é maravilhoso. O vídeo que foi colocado ontem teve que ser retirado e colocado de novo, né? Então, se você puder assistir, assista de novo. É o vídeo passado, para você ter um entendimento do que foi retirado. Então, a gente vai continuar falando sobre o que é mostrado, o que é revelado quando você coloca céu e terra ligado perfeitamente com o mapa da Terra na Lua. Então você entendeu por que Groenlândia tanto é desejada por todos. Também existe algo que eu não posso falar aqui e que vai ser falado na comunidade do canal Exuá, tá? Se você não é assinante, assine, porque vai ser falado. E se você reparar, aqui é o bico dos Estados Unidos, tá vendo? Nova York. Por isso que eles falam, aquele filme Um Dia Depois da Manhã, você viu Nova York embaixo do gelo, porque aqui vai ser criado Capricórnio, o não tempo, a era mais intensa do gelo. Shalom, Adonai.